Depois dessa mensagem, que a graça do Senhor seja com todos, amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Estamos aqui hoje com uma missão de mais uma vez da parte do Senhor trazer uma palavra para a nossa meditação e edificação, amém? Glória a Deus. Mesmo assentados, com toda a reverência, vamos ler o texto sagrado. Quero dizer a todos, antes de lermos o texto, sejam todos muito bem-vindos. Quem nos visita pela primeira, segunda vez, terceira vez, se casa aí, Jesus abençoe, né? Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus. Como é bom tê-los aqui conosco, tá? Os da casa são muito amados. Os da casa nunca podem ter a síndrome do irmão do filho pródigo, né? Tanto tempo estou contigo. Não. Vocês estão aqui, todos são muito valorosos, todos são muito preciosos para o Senhor, para nós, como igreja. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero ler com vocês um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu estou com a versão NVI, mas na NVT diz: pois as Escrituras declaram, rios de águas vivas brotarão do interior de quem crer em mim. Amém? Deixa essa versão aberta aí, tá? Pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior, né? Rio de água viva do seu interior fluirão. Você botou agora NVI, né? Eu estava lendo a NVT. É porque você mudou na hora que eu estava lendo, né? Brotarão do interior de quem crer nele. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu tenho um tema para nós hoje. O tema da nossa mensagem hoje é Rio de Águas Vivas. Amém? Qual é o tema da nossa mensagem? Rio de Águas Vivas. Jesus falou essa expressão, e quando ele diz aqui, pois as Escrituras declaram, Jesus estava falando justamente de uma base do Antigo Testamento, de duas porções do Antigo Testamento, uma de Ezequiel 47, quando o Senhor pega o homem e leva pelo templo e mostra as águas que enchia o templo, e aí as águas chegaram no tornozelo, depois elas chegaram no joelho, depois elas chegaram na cintura daquele homem, e depois as águas que estavam no templo, elas aumentaram tanto que o profeta Ezequiel diz que na visão ele não podia mais andar, então só atravessava a nado. Só atravessava a nado, não se podia mais andar, porque a água no templo tinha crescido demais. Foi uma visão da parte do Senhor. Um homem, um anjo, essa expressão, um homem no Antigo Testamento, era denominada para anjos, pegou na mão ali do profeta, mostrou uma visão com ele, caminhou 500 metros do templo, mais 500, e foi assim mostrando a água no tornozelo, no joelho, na cintura. Depois não tinha mais como andar, só por meio
do nado só para aqueles que mergulham. A verdade é que a vida com Deus, a vida cristã, ela é dividida em duas etapas. A vida com Deus, ela é dividida em duas etapas. Eu costumo dizer que a primeira etapa é a etapa do conhecimento. Amém? É a etapa do aprendizado. É a etapa daquele que vai agora conhecer Deus, conhecer o Logos, conhecer a palavra, conhecer o Verbo encarnado de Deus, Jesus. Então, a vida com Deus é uma vida de conhecimento, de aprendizado. Por isso que quando alguém se converte e passa a frequentar a igreja, ela tem que fazer o preparatório para o batismo, ela tem que ingressar nos cursos que existem na igreja, fazer parte das células, fazer os discipulados, fazer as mentorias, se envolver nos estudos, para que ela possa aprender, porque a primeira fase é a fase do aprendizado. Amém? E essa fase do aprendizado é a fase onde as águas estão ainda no tornozelo. Diga, tornozelo. É a fase que as águas estão aí subindo no joelho. As águas estão aumentando. Você está aí passando por etapas de aprendizado ainda muito imaturo, ainda não conhecendo muito o reino espiritual, não conhecendo muito como funciona a dinâmica do reino espiritual, das escrituras. Eu costumo dizer, às vezes nós na igreja, os mais antigos, os mais experientes, aqueles que já não estão mais conseguindo andar, já tem que nadar. Quem sabe do que eu estou falando, né? Aqueles que estão ali de braçada, buscando a Deus de braçada, já não dá mais para andar. As águas já não são e já não estão mais nos tornozelos e nem nos joelhos, muito menos na cintura. As águas, elas já passaram o limite. Às vezes nós somos muito impiedosos e cobramos demais a quem está começando. Somos muito incisivos na cobrança. E sabemos que tem gente que relaxa demais também, né? Tem gente que, pelo amor de Deus, só toca na Bíblia para vir para o culto. E agora que a Bíblia está no celular, acabou-se. Ela fica perdida pelos aplicativos. Quando o cara vai abrir a Bíblia na hora do culto, esqueceu que apagou, porque baixou um joguinho. Não tinha espaço no celular mais, teve que tirar a Bíblia, tirar tudo, para poder botar o joguinho. E na hora do culto, baixou a Bíblia de volta. Na agonia. É assim que tem gente que também, pelo amor de Deus. Eu sei que aqui não tem assim, amém, irmãos? Os nossos membros é tudo afiado, é tudo... Olha, o menino ainda veio com a Bíblia aí na mão, tá com a Bíblia. Levanta a Bíblia, filho. Levanta a Bíblia. Amém. Não é? Mas eu sei que você não está com a Bíblia assim que nem ele, talvez. Não tem problema. Amo tecnologia, amo tablet, amo... Sabe? Sinto falta da minha Bíblia. Não sei porque eu não... Eu vou trazer minha Bíbliazinha preta. Gosto de botar ela aqui de lado, porque vai que falta energia, né? Vai que o tablet descarregue aqui. A Bíblia tem que estar preparada. Se faltar o sermão, pregue a Bíblia, que vai dar certo. Amém, queridos? Mas o que eu quero dizer é que existe um rio de águas vivas. Amém, queridos? Diga assim, existe um rio de águas vivas. E não é de águas paradas não, filho. É de águas que se movimentam. É de águas que estão em movimento. Diga, estão em movimento. Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, as Escrituras declaram que os rios de água viva, elas vão brotar do interior daqueles que creem. Veja a exegese e a hermenêutica que Jesus faz de Ezequiel 47. Ezequiel 47, a água que o profeta viu estava no tornozelo, no joelho, na cintura, depois não tinha. Tinha só a braçada. Diga, só na braçada. Só a nado.
essa água, ela encheu o templo, inundou o templo. Jesus faz uma exegese dizendo: as escrituras falam que quem crê em mim, do seu interior, ou seja, aquele templo que Ezequiel viu, é o nosso interior. Amém, queridos? Preste atenção na exegese que Jesus faz de Ezequiel 47. Jesus disse: o templo que Ezequiel viu, que as águas estavam no tornozelo, no joelho, na cintura, e depois não tinha como mais, ele só andava e se movimentava se fosse nadando, representa o teu interior. Representa o interior daqueles que creem. Amém? E ele está dizendo que aqueles que creem em Jesus, do interior deles brotarão, e eu acho isso extraordinário, brotarão rios de águas vivas. Veja que coisa interessante. Essa profecia, pastor Valdemir, que estava, Jesus cita ela em Ezequiel 47, e Jesus cita também em Zacarias 14, verso 8. Em Zacarias 14, verso 8, diz: naquele dia as águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o leste do Mar Morto, e a metade ao leste para o Mediterrâneo. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. A profecia era: o rio vai brotar no meio do deserto. Ninguém prestou atenção. Eu vou repetir. A profecia era: o rio vai brotar no meio do deserto. Jesus estava dizendo era que iria brotar águas. As águas que Ezequiel estava vendo no templo eram águas que iriam brotar e iriam para um mar morto, um mar que não tinha vida. Veja que coisa extraordinária, queridos. Veja que coisa extraordinária. No versículo 12 do texto de Ezequiel 47, diz: árvores frutíferas de todos os tipos crescerão às margens, produzindo frutos mensalmente e com folhas que não murcharão, servindo de alimento e remédio, pois são irrigadas pela água que vem do santuário. Diga, queridos, isso aqui é alto, pastor. Diga, pastor, essa exegese está muito alta, eu preciso de mais atenção. Sim, então dê mais atenção, senão você não vai perder o sermão. Senão você vai perder o sermão. Diga assim: as águas, elas estavam passando numa região árida. As águas que saíam do templo que Ezequiel viu, pastor Valdemir. Está entendendo, filho? Gui, as águas que Ezequiel viu, que começaram a encher o templo, no tornozelo, no joelho, na cintura, depois encheu tanto que as águas saíram. Isso é uma visão espiritual, amém, queridos? Amém? E as águas saem, quando elas saem, elas começam a escorrer para o Mar Morto, para um mar que não tinha vida. Ela vai e desce por uma região desértica, por uma região árida, seca. Uma região que não tinha vida. Não tinha vida. Então, a água sai em direção. A água tem um destino. A água flui para a região leste e desce para Araba e entra no Mar Morto, onde as suas águas são saneadas. E aí, no versículo 12, diz que essas águas, elas passam por regiões secas, mas por onde essas águas passam, elas produzem árvores frutíferas. Diga, árvores frutíferas.
Ezequiel 47, verso 12. Então ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos, produzirão uma nova colheita cada mês, pois serão regadas pela água do rio que nasce no templo. Quem é o templo? Vamos voltar para João capítulo 8, João capítulo 7, versículo 38. Coloca aí, menininha. João capítulo 7, versículo 38. Pois as escrituras declaram. Leia comigo aqui o texto, todo mundo junto. Pois as escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Aleluia, queridos! Águas vivas vão brotar do interior daqueles que creem em Jesus. Jesus está dizendo: olha, eu sou a água viva. Jesus falando disso com a mulher samaritana. Ele olha para aquela mulher e disse: olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e eu lhe daria água viva. Jesus respondeu: quem beber desta água que você tira do poço, quem beber dessa água outra vez vai ter sede. Mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus estava dizendo, diga glória mesmo, irmão, amém, aleluia. Diga glória a Deus. Jesus está dizendo para aquela mulher samaritana: eu estou te pedindo uma água, mas sabe, a água que eu estou querendo te dar não é essa. Se você soubesse quem está te pedindo, você pediria não essa água para mim, você pediria água viva e eu te daria água viva. Quem é o dono da fonte da água viva? Diga: Jesus. Jesus é água viva. A água que quando se move no deserto, diga: a água que quando se move no deserto, ela gera vida. Ela gera árvores frutíferas. Ela gera árvores frutíferas que não murcham, que as suas folhas não secam, que elas produzem, aleluia, elas produzem vida por onde passam. Jesus estava dizendo algo muito profundo acerca daqueles que creem nele. Amém, queridos? Jesus estava dizendo algo muito profundo acerca de mim e você. Eu faço uma pergunta para você hoje. Você crê em Jesus? Ficou um amém meio confuso. Depois de uma explicação como essa, eu quero que você entenda. Você crê em Jesus? A Bíblia está dizendo que do teu interior vai fluir rios de águas vivas. Vai brotar, porque está profetizado. Diga: está profetizado. Está declarado em Ezequiel 47 que as águas elas vão ter um nível, elas vão subir. Diga: as águas vão subir. Eu sei que tem gente que chega na igreja, quer ajuda, quer suporte para o casamento melhora, vai embora. Eu sei que tem gente que chega na igreja, quer um emprego, ora, Deus abençoa, abre a porta de emprego, ele prospera, vai embora. Eu sei que tem gente que se acostuma com a água no tornozelo, no joelho, sabe? Não, tá bom até aqui, tá bom. Mas eu quero dizer, você pode até, ou há quem se acostume com isso, quem se adapte,
a viver no raso. Há quem se adapte a viver no raso. Há quem se adapte a viver com as águas nos tornozelos, nos joelhos, na cintura. Sabe, é aquele apoio, é aquele suporte que a igreja dá, que dá à sociedade. Mas diga, Deus tem mais. Jesus estava falando para aqueles que creem nele, não naqueles que vão buscar somente algo. Aqueles que vão buscar algo vão receber. Amém? Porque Deus é bom, diga, Deus é bom. Se você quer um emprego, Deus dá um emprego. Se você quer uma cura, Deus dá uma cura. Se você quer um casamento restaurado, Deus dá um casamento restaurado. Se você quer filhos em obediência, restaurados, livres das drogas, Deus livra. Agora, se você quer que a sua vida faça diferença nesse planeta, Deus tem um propósito para a sua vida. Eu disse que a vida com Deus tem duas etapas. A primeira delas é a etapa do conhecer. Amém? É a etapa de você estar buscando, as águas estão no tornozelo, no joelho, na cintura. É as águas do aprendizado. Tem gente que já está há mais de 10 anos nessas águas. A água não passa do tornozelo, nem do joelho, nem da cintura. Ele lê a Bíblia, lê um versículo, no outro domingo não se lembra de mais nada. Tem que voltar tudinho do zero de novo. Aí volta a água de novo no tornozelo, no joelho, assim. Quando pensa que está evoluindo, se desconecta de tudo e tal, começa a trabalhar demais e esquece de tudo. Aí quando vai buscar Deus de volta, a água está no tornozelo, está no joelho. Tá? E tem gente que fica nesse ciclo vicioso. E passa 5, 10, 15 anos, 20 anos dentro da igreja e não rompe. Não rompe com a vida com Deus. Isso prejudica muito o andamento da igreja. Por quê? Porque a igreja é um lugar de rios de águas vivas. Amém, queridos? A igreja é um lugar onde pessoas que transitam para gerar vida e não morte. Amém, queridos? Então, nós precisamos transitar na igreja, estar na igreja, conviver na igreja em unidade, em comunidade, servir a comunidade, servir ao mundo, à sociedade, mas temos que ser um agente de vida. Amém, queridos? Por isso que Paulo disse, Cristo em nós, a esperança da glória. Não porque ele estivesse achando que a gente é muita coisa, na verdade a gente não é nada, porque é o rio de águas vivas que brota dentro de nós. Amém, queridos? E aí é aquela leitura diária da palavra, que é aquela água no tornozelo que vai subindo, é aquela vida de oração. Aí às vezes o Senhor vai, agora jejum, filho. Eu quero 2 dias por semana. Aí tu começa a jejuar 2 dias por semana, a água começa a subir para a cintura. Aí o Senhor começa a dizer, agora filho, entra numa campanha de oração pela minha obra. Jejuma 3 dias. Aí tu vai dizer assim, mas nem o pastor, o Senhor está mandando fazer isso. Sou eu. Esse é você mesmo, filho. Eu quero que você faça um jejum pelas crianças. Eu quero que você ore pelos jovens. Eu quero que você ore pela minha obra, minha obra no planeta Terra. Deus vai começar a envolver você em esferas mais altas, porque a obra do Senhor, ela está numa dimensão muito mais alta. Amém, queridos? E agora você vai viver sem dar satisfação à igreja, pastor? Não, tudo isso você está ligado no corpo. Amém, queridos? Tudo isso você está ligado à videira, tudo isso você está ligado ao corpo, aos ramos. Tudo isso você está envolvido na causa, até porque não tem como você jejuar por algo que você não está envolvido. Quem tem ministério itinerante não jejua por igreja nenhuma, porque o ministério é itinerante, ele só jejua por ele e mais ninguém. Igual aquela música. É somente ele e Deus e mais ninguém, porque o ministério é itinerante. Agora, quando a gente está envolvido numa causa, amém? Quando a gente está envolvido numa igreja, num ministério do Senhor, numa causa, numa comunidade, queridos, não tem como a gente não comprar a dor, não tem como a gente não comprar a visão, não tem como a gente não chorar com os que choram, não se alegrar com os que se alegram, não sentir falta daqueles que não vieram, não orar por aqueles que estão, por aqueles que vêm. Por isso que igreja é muito sério, amém, queridos? Igreja é um lugar onde Deus vai fazer você crescer, amém, queridos? O diabo tem levantado a mentira do inferno de que igreja é o pior lugar do mundo, é lugar de gente complicada, é lugar de gente falsa, é o lugar mentira do diabo. A igreja é um lugar onde pessoas são cheias do Espírito Santo.
A igreja é um lugar onde o Senhor vai encher e capacitar pessoas com dons e talentos. A igreja é um lugar onde o Senhor vai fluir nelas e através delas para um mundo que está caído, que está seco. O mar morto é o mundo. O mar morto é a sua rua, o bairro. Sabe, o mar morto é aquela casa, aquela vizinha que você passa ali e diz, meu Deus, essa casa aqui cheira a morte. Não tem vida, não tem alegria. Deus quer fazer você fluir naquela casa. Deus quer fazer você ser uma fonte a jorrar. Aleluia. Diga, fonte de água. Fonte de águas. Um rio de águas vivas brotarão do interior de quem crê em mim. Rios de águas vivas. Você vai ter vida e você vai exalar vida. Amém, queridos? O diabo quer que você tenha uma depressão, uma doença, sabe? Fique ali deprimido, angústias do inferno se apoderem de você. Mas Deus quer que você seja um agente de vida. Amém, queridos? Não vou entrar aqui em pormenores menores, de onde vêm as causas. Estamos aqui com estudantes de psicologia, onde vêm das causas, os traumas. Não vou falar disso. Eu estou falando é da torcida. Quem está na torcida, querendo o teu mal, é o diabo. Querendo a tua destruição. É o mundo espiritual. É o que foge dessa dimensão. Agora, deixa eu dizer algo para você. O Senhor está dizendo que do teu interior vão fluir rios de águas vivas. Árvores frutíferas. Diga, árvores frutíferas. Me permita repetir esse versículo 12. Árvores frutíferas de todas as espécies. Sabe? Não vai ter limite. Diga, não vai ter limite. Você vai ser um agente de transformação aonde você estiver. Deus não quer só usar o pastor, a pastora. Deus quer usar você. Aonde você está. Tem pessoas que eu alcanço, tem pessoas que você alcança, que eu não vou alcançar. Tem pessoas que eu tenho acesso que você não tem, mas tem pessoas que você tem acesso que eu não vou ter acesso. E Deus vai querer que você seja um agente de transformação aonde essas pessoas estiverem. Você vai fluir, você vai ter vida. Não vai ser uma vida a cada estação, diga, vai ser mensalmente, diga mensalmente. Veja que coisa, que profecia extraordinária. Árvores frutíferas de todas as espécies, de todos os tipos, crescerão à margem do rio, produzindo frutos mensalmente. Produzindo frutos mensalmente. Produzindo frutos, diz aqui na versão NVT, a cada mês. A cada mês você será uma resposta. Amém, queridos? Talvez você diga, mas como pode eu, tão fraco, tão frágil? Deus mostra a glória dele na tua fragilidade. Deus mostra a glória dele na tua pequenez. Paulo, falando sobre isso, vai dizer que o tesouro foi colocado em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja do vaso, mas daquele que colocou o poder dele. Então a glória não é do vaso, porque o vaso é de barro. O vaso é simples. O vaso é frágil. O vaso sente dor. O vaso racha. O vaso quebra. Mas até quando ele quebra, o oleiro faz outro novo. Amém, queridos? E se ele não está servindo, diz o texto, que ele quebra o vaso e faz de novo. A verdade é que você vai cumprir o propósito de Deus na tua vida se você crer nele. Diga assim, se eu crer, do meu interior vai fluir rios de águas vivas. Queridos, isso é profético. Isso é profético, isso é profundo, isso é extraordinário. O Senhor quer que do teu interior flua rios de águas vivas. Eu disse que a vida com Deus é uma vida de duas etapas, a vida de aprendizado e a vida de trabalho. Você aprende, depois você trabalha, se envolve no reino, se envolve na causa. Por quê? Porque chega um momento que as águas não dão mais para andar, só nadando. É a hora que você se envolve
de cabeça. É a hora que você mergulha de cabeça. É a hora que quando Deus faz te prosperar no teu negócio, já não é mais para você somente. Amém? Eu vou repetir aqui. É quando Deus te dá uma formação, te coloca em algo que você sabe que aquilo não vai ser bênção somente para você, vai ser bênção para muitas pessoas. Amém, queridos? Pode ser uma pessoa que vende ali tapioca, que precisa de um ajudante para botar tapioca dentro do saquinho. Amém, queridos? Porque tem gente que pensa que é somente coisas mega, super, hiper, blaster, extraordinárias, tipo como ser o CEO de um... Não vai por aí. É quando Deus te dá algo que não é mais só para você. Amém, queridos? É quando o que Deus está te mostrando não é mais, não cabe só você. Você vai levar outros com você. Amém, queridos? Diga, eu vou ser um agente de milagres. Eu não vou ter só para mim. Declara isso na tua vida, eu não vou ter só para mim. Eu não vou ter só para mim. Porque eu vou crescer na minha vida com Deus. E eu vou chegar numa dimensão que eu vou nadar. Eu vou mergulhar. E aí tudo que é meu vai estar submergido nas águas dele. No rio. Ele vai ter total controle. Aplaude o Senhor Jesus. Dá glória a Deus. Amém, queridos? Saia do raso. Amém? Vira para o teu irmão assim e diz, sai do raso. Tem pressa, olha, diga assim, tenha pressa. As águas estão no tornozelo faz tempo que você não descola do livro de Mateus, querido. Amém? Descola, existe Lucas, os evangelistas. Amém? Jesus está dizendo, jejuma, me busca, acorda pela madrugada, ora. Eu quero te dar poder, eu quero te dar discernimento, eu quero te dar revelação, eu quero te dar autoridade sobre espíritos, eu quero fazer você pisar em serpentes e escorpiões, eu quero fazer você ir para outras dimensões, e você está pedindo somente o pão de cada dia. O pão é pouco, digo, o pão é pouco. Isso Deus já te dá, querido. Você acha que Deus sente todo dia a alegria de só dar o pão? Você acha mesmo? Eu acho que tem filhos de Deus entristecendo Deus, Deus dando só o pão. Porque Deus fala assim, diz, meu Deus, ele não me busca, ele não ora, ele não mergulha, ele não desce, ele está numa zona de conforto. Sai da Netflix, meu amigo, abandona teu telefone um mês, 40 dias, se consagra, desce. Ah, mas se o pastor não, é você e ele, é você e Deus e mais ninguém. É você e ele buscando a presença. Ah, mas isso quem faz é pastor, não, isso quem faz é quem quer romper. Amém, queridos? Quem faz isso é quem quer romper. Amém? Quem quer romper. Quem quer nadar no oceano do Senhor. Tem gente que diz assim, vamos buscar. Não está buscando nada, querido. É só fogo de palha. É só fogo de monturo. Sabe? Deixa eu dizer algo para você. Diga assim para você mesmo, pare de blefar. Diga mais uma vez, pare de blefar. A gente blefa muito com a gente mesmo. Deus está falando, Deus está dizendo, o Senhor é sensível. O Senhor é educado. Diga assim, o nosso mestre é educado. Ele chegou para a mulher e disse, me dá de beber uma água aí. A mulher disse, por que você está me pedindo água? Eu sou samaritana. Mas ela começou a discutir com ele. Começou a bater boca com ele. Ele disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Tu tivesse 5 homens que não era teu e o que tu tá também não é. Eu sou profeta. Me respeita. Gente, respeita o Senhor. Respeita a patente. Amém, queridos? A gente está lidando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Você está pensando que Deus é igual ao pastor Jonathan? Você está aqui, você fala do jeito que quer. Você está pensando que Jesus é igual ao seu pai, sua mãe? Eles são diferentes. Diga, eles são diferentes. Eles são senhores, reis, temidos. E os demônios tremem e temem diante deles. Passam reis, vai passar Putin, vai passar Lula,
vai passar Bolsonaro, vai passar todo mundo, queridos, vai passar todo mundo. Daqui a 100 anos, 200 anos, nosso neto está dizendo assim: só Jesus é rei, só Ele é Senhor, só Ele é Deus. Vai passar todos esses homens, irmão, Alexandre de Moraes, todo mundo, os vermes vão comer, querido. Pode ter o dinheiro do jeito que for, a formação, o diploma. Você está pensando que isso é para toda a vida? É nada. Não. Os homens são como uma lâmpada, Tiago vai dizer. Eles estão acesos, ora. Agora Jesus disse para aquela mulher, Jesus falou, do teu interior fluirão rios para a vida eterna. Jesus estava falando: olha, eu vou te pedir uma água, tu vai me dar uma água normal, mas se você me pedir a água que eu posso dar para você, eu vou te dar uma água que vai ser para a vida eterna. Jesus estava falando de relacionamento com Ele. Diga: rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Eu peço que você seja um rio de água viva para o mar morto que é este mundo. Amém, queridos? Você quer? Você está disposto a sair do raso? A mergulhar no rio? Pega na mão dele. Pega na mão do Espírito Santo. Não se sabote. Não cobre das pessoas o que você ainda não é espiritualmente. Não cobre das pessoas o que você ainda não é espiritualmente. Na igreja tem um bocado de gente hipócrita, falsa, consigo mesmo. Cobram das pessoas uma vida espiritual e elas mesmo não são. Nós precisamos descer. Nós precisamos buscar um evangelho puro e verdadeiro. Quem chegou depois? Eu posso dizer para você, novamente, João 37, verso 8. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Rios de águas vivas. Aquelas águas de Ezequiel, que estavam no tornozelo, no joelho, na cintura e depois, queridos, só nadando. Diga: só nadando. Só nadando. Vai ter pessoas que Deus vai elevar o nível aqui de busca. Amém? Porque jejuar meio expediente vai ser balela para tuas guerras. Jejuar um dia todo vai ser balela para as tuas guerras. Chegar uma hora que Deus vai dizer assim: eu quero 3 dias de jejum de Esther. Só na água. Porque tem problema que eu vou resolver na tua vida, mas tu vai ter que descer. Igual Naamã desceu 7 vezes nas águas de Damasco. Ah, mas tem águas melhores, tantas águas tem melhores na minha. O Senhor está mandando nas águas de Damasco. Você vai aprender a se submeter ao processo do Senhor. Amém, queridos? Tem muito crente mimado. Muito crente que quer ser crente do jeito dele. Quer ser servo de Deus do jeito dele. Não é assim. Não é assim. Eu sei que a gente mima muito, né? É plaquinha, é beijo, é abraço, é fotozinha, é vem pra lá e vem pra cá e tal. Mas deixa eu dizer pra você, depois que você tá dentro, diga assim: é de vera. Amém? É plaquinha para tu entrar lá fora, sabe, encontro com Deus, é concílio, é acampamento. A igreja se vira nos 30, a igreja de Jesus se vira nos 30 para ganhar todo mundo. Agora, depois que você entra, a pessoa fica: mas nunca mais fizeram aquilo comigo. Ei, querido, agora de vera. Amém? Fizeram uma plaquinha quando eu entrei, me deram um cafezinho ali de graça. Agora nunca mais. Agora nunca mais mesmo, querido. Agora você vai fazer com outro. Amém, querido? Amém? Porque a água está no tornozelo. Você quer que o pessoal fique o tempo todo carregando você nas costas, o tempo todinho. Diga assim: a vida com Deus tem 2 fases. Amém? Aprendizado e trabalho. Diga: aprendizado e trabalho. Você está em qual fase? Eu estou na fase do aprendizado. Então, até quando? Até quando vai o seu aprendizado?
até Jesus voltar, que todo dia eu esqueço que eu estudo. Pelo amor de Deus, querido. Todo dia tu esquece que tu... Então todo dia a água vai ficar no tornozelo, todo dia não vai passar do joelho. Quando subir pro joelho vai descer de novo, quando subir pra cintura vai descer de novo. Ah, mas eu tenho TDAH. Eu esqueço. Todo mundo, para se justificar, começa a ficar doente, né? Tem aspecto. Eu tenho TDAH porque eu tenho déficit de atenção, porque eu tenho. Aí a pessoa, e aí, ó, tu vai, vamos fazer o seminário? Não, essas coisas não é para mim, porque a minha mente não funciona. Funciona para tudo, menos para as coisas de Deus. É assim ou não é? A gente entende tudo, irmão. Tem menina que até de futebol entende. Quando você bota ela para a Bíblia, ela não entende nada. A gente entende daquilo que a gente quer entender, queridos. A gente entende daquilo que a gente bota o coração. A gente entende daquilo que a gente quer romper. Mas deixa eu dizer algo para você. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Jesus estava dizendo: o que tem lá em Ezequiel, o que tem lá em Zacarias, as águas que vão sair de Jerusalém, do templo, e vão passar pelo deserto, gerando vida, árvores frutíferas, gerando vida todos os meses. As suas folhas não murcharão. Amém? Diga assim: as suas folhas não murcharão. Diga assim: constância. Amém, queridos? Tem gente que está um dia alegre, está no outro triste, está no outro triste, está no outro alegre. Eu sei que tem dias que vem uma pancada, o diabo se levanta, é as nossas dores, é dor de cabeça, né? A pressão não está boa, a glicose também não está, a gente não ajuda, a gente não faz nossa parte. Mas deixa eu dizer algo para você. Você vai dizer como Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, que não haja gado nos currais, que o produto da oliveira não venha, todavia eu sei de uma coisa: o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Pode não ter nada, eu não estou vendo nada, ainda não está acontecendo nada, mas Ele vai fazer. Eu me alegro nele porque Ele é o Deus da minha salvação. Ele vai fazer as mesmas coisas que Ele fez no passado. Você pode declarar: Ele vai fazer as mesmas coisas que Ele fez no passado. Jesus estava falando de você. Do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Para de botar a culpa no teu pastor, no teu irmão, na tua mãe, no teu pai, no teu esposo. Eu não busco mais a Deus porque ela me atrapalha. Minha mulher é uma bênção, meu marido é uma cruz, porque meu filho não colabora. Eu não tenho sossego para buscar a Deus. Queridos, a gente busca a Deus é na hora do acocho. Existem duas etapas na vida com Deus. Diga: aprendizado e trabalho. Aprendizado e trabalho. A igreja precisa dessas duas fases suas: a fase do aprendizado e a fase do trabalho. Ontem eu vi uma pesquisa onde, numa plataforma de um pastor muito sério, gosto demais, talvez você até tenha visto. Nada desabonará a conduta dele pelo que eu vou falar. Gosto, credencio, mas ele postou uma pesquisa que dizia que 59% dos voluntários da igreja se sentiam mais cobrados do que cuidados. Uma igreja mimada, querido. Diga: uma igreja mimada. Porque é aquele que recebe do amor de Deus, aquele que recebe da graça, sim ou não? Aquele que olha para a cruz. A gente acabou de passar pela Páscoa. A gente passou a ver aí a paixão de Cristo, o sacrifício, a morte, a luta que foi o nosso Senhor Jesus. E a gente acha que vai ser o tempo todo moleza na igreja. Alguém vai estar cuidando de tudo de um lado, você cuidando de alguém do outro. Amém, querido? Diga: alguém vai estar cuidando de mim de um lado e eu vou estar cuidando de alguém do outro. Enquanto alguém bota um pano na tua ferida, tu bota um pano na ferida de alguém.
É assim que funciona a vida da igreja. Amém? E quando a tua ferida estiver curada, não fica andando com a tala, porque ainda está dolorido. Tem gente que fica com um braço dolorido mais de mês, irmão. É muita manha, misericórdia. É muita, porque a igreja é um lugar de amor. E todo mundo quer muito amor, muito mimo, muito colinho de pastor, muito colinho de pastora, muito ombrinho, muito... Ninguém falou comigo. Ninguém falou, querido, porque está tentando falar com quem chegou novo na igreja. Amém, irmão? Porque quem chegou novo na igreja, se sair sem ninguém falar com ele, aí é o problema. Tu não. Tu já se converteu, já foi batizado, o pastor já foi na tua casa, já orou por tu, já foi... Sim ou não, querido? Agora o visitante que veio aqui uma única vez, sair sem ninguém apertar a mão dele, todo mundo está preocupado com ele, tem que estar preocupado com ele. Agora depois que a gente ganha ele, querido, amém? Aí joga ele na zona do aprendizado, depois na zona do trabalho. A vida com Deus existe duas etapas, diga, aprendizado e trabalho. Diga, rios de águas vivas. Diga, água no tornozelo, no joelho, na cintura e depois só na abraçada. Quem quer essa vida com Deus, irmãos? Quem quer só na abraçada? Quem quer sair da fila da cesta básica, da fila da campanha, da bênção, da unção, do pastor na cabeça? Amém, queridos? Deus quer falar ao teu coração. Pega o óleo hoje, tu vai passar pela casa de fulano e ungir fulano e tirar um demônio da vida dela, que eu quero curar. Amém, queridos? Olha, Deus chamou apóstolos, discípulos, mas existiam diáconos que eram transladados de um lado para o outro. Diáconos que eram transportados de lugares espiritualmente. Esses homens viveram isso, queridos, há mais de 2.000 anos atrás. Sabe por quê? Porque no coração deles não existia avareza. Tudo hoje que a gente faz, a gente tem que ter conforto. É uma missão. Vai ter carro? Vai ter carro. Tem colchão? Vai ter ar-condicionado? Quem é que vai me buscar? Quem é que vai me trazer? Quem é que vai? Não, querido, você vai e ainda vai pagar para alguém. Amém, queridos? Amém? Você vai pagar o seu acampamento, ainda vai pagar o acampamento daquele filho, daquele vizinho descrente, endemoniado, para Jesus salvar ele. Amém, querido? Deixa eu dizer algo para você. Você quer ser um instrumento do Senhor? Você quer ser um agente de milagre, de transformação? Quer? Diga assim, é na abraçada. É na abraçada. O Senhor está dizendo, a Bíblia diz que quem crê em mim, do seu interior brotarão. Vai brotar. Diga, vai brotar. Vai sair da onde você menos espera, você vai ver. O que é isso? O Senhor me deu essa mensagem aqui sexta-feira de manhã. Calebinho ficou em casa e minha esposa, o Senhor me disse assim, eu estava sossegado no carro, ó, meu amor. Estava feliz. Estava sossegado, sem Calebinho, sem licença, pedindo as coisas ainda. Aquele dia bem sossegado que o marido vai no carro, aí o Senhor, toda sexta de manhã, o Senhor me dá a mensagem do domingo. Aí eles não estavam juntos. Não, meu amor. Ela é uma bênção na minha vida. Tem mensagem que só brota quando ela está do meu lado, querido. Mas essa aí, quando ela não estava, o Senhor me trouxe a memória. O Senhor me trouxe a memória um café que ela teve com uma ovelha essa semana. Aí eu disse, por que o Senhor está me trazendo essa memória? Aí o Senhor disse, aconteceu aquele momento porque eu queria usar algo na vida da minha filha para a vida da outra. Vocês pensavam que Deus tinha me tirado perto dela, né? Que eu estava dizendo que mulher atrapalha, né? Deus lutou para que ele pudesse falar comigo. E aí, queridos, eu disse, uau, extraordinário. Pessoas precisam de outras porque pessoas carregam vida. Pessoas carregam vida. Diga, pessoas carregam vida. Pessoas carregam vida. Nós carregamos vida. Nós carregamos água viva. Do teu interior fluirão rios de água
viva. É do teu interior, não é só do pastor. Para desse negócio, essa visão romanista. É só o Papa, é só o padre. O ministério e o sacerdócio é de todos. Amém, queridos? O véu foi rasgado. Agora eu e você temos acesso ao Pai. Amém, queridos? Eu e você temos acesso. Toque no sagrado. Amém? Toque no sagrado. Para de ter medo de demônio, querido. Demônio a gente ora, jejuma, obedece a Deus, cumpre a palavra e ele se submete, se ajoelha e bota a mão para trás diante de ti e baixa a cabeça porque ele reconhece a unção que há sobre a tua vida. Agora, crente que tem medo de demônio é porque não está alinhado com o Espírito Santo. É porque não está buscando a presença, não está nadando de braçada. O Senhor quer uma igreja forte. Amém, queridos? O Senhor quer uma igreja forte, uma igreja corajosa, uma igreja que rompa. Uma igreja que rompa. É muito fácil chegar aqui e dizer a igreja poderia fazer, a igreja poderia ser. Queridos, podemos fazer e ser muita coisa. Mas tem coisas que só vão acontecer quando fluir de dentro para fora. Amém, queridos? Porque é do interior que flui rios de águas vivas. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Quem está falando isso para você é um simples homem pecador, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não é um anjo, porque Deus não quis que os anjos pregassem. Deus levantou pastores para edificar sobre o fundamento dos apóstolos, para construir, para pregar em cima do que já foi estabelecido. Então eu peço a Deus que o Espírito Santo dele aplique essa palavra no meu e no teu coração, que surja em nós um avivamento. Amém? Como diz o texto, brotará do interior. Que brote. Que um dia, você acorde e algo gire dentro de você. E você não seja mais quem você é. E aí, queridos, ninguém vai te segurar. Diabo dos infernos, nenhum. Não vai ter nem enfermidade, nem dificuldade financeira, nada. Porque os apóstolos faziam um milagre e eles diziam: olha, não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Que a obra de Deus não é feita com dinheiro, é feita com fé, feita com ação, feita com poder. O reino de Deus não consiste em comida e em bebida, mas sim em paz, em justiça e alegria. Paz, justiça e alegria. Deus quer te dar essas três coisas. Amém? Para de se sentir culpado. O Senhor já te perdoou. Diga: o Senhor já me perdoou. Você aceitou Jesus? Você crê em Jesus? Você é perdoado. Amém? Eu não mereço, eu sou assim. Não, para com isso. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. Amém? A nossa justiça foi cumprida em Cristo. Ele foi o único que obedeceu toda a palavra. Então, por ele somos salvos. Amém? Paz, porque nós não estamos mais debaixo do juízo de Deus. Nós não vamos queimar nos mármores do inferno. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Então nós temos paz com Deus. Amém? Então diz logo para tua esposa: ó, mulher, não adianta a gente brigar, porque se a gente está com paz com Deus, então vamos ficar em paz com a gente. Amém? Não precisa ter confusão em casa, porque se já está com paz com Deus, então não precisa ter mais de confusão. Alinha, resolve. Amém, queridos? Para de dormir brigado, chateado, porque você tem que andar em paz. Tá? E alegria. Diga alegria. Viva uma vida em alegria. Seja alegre, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Teu aperto de mão, teu abraço vai ser medicinal. Diz o texto que as plantas
as folhas vão servir de remédio. Amém, querido? Diz, as folhas vão servir de remédio. Você vai servir de remédio para muito jovem, para muita jovem, para muito amigo seu, para muita amiga sua. Porque do seu interior vai fluir rios de águas vivas. E eu oro para que o Senhor cumpra essa promessa na minha e na tua vida. Para que um dia, seja até agora mesmo, essa chave seja girada. E você saia daqui dizendo assim: eu quero romper. Eu quero mais. Chega de água no tornozelo. Chega de água no joelho. Chega de água na cintura. Eu quero agora nadar no rio do Senhor. Mas eu estou começando hoje, pastor. Eu já quero nadar. Não, calma. Amém, queridos? Se você está começando hoje, tá? Então é o tempo do aprendizado. Amém? E depois você vai para o tempo do trabalho. Porque quando você for para o tempo do trabalho com uma base sólida, não vai ter diabo dos infernos que roube você da missão de Deus. Sanbalate e Tobias tentaram impedir Neemias de reconstruir os muros de Jerusalém. Não é porque Deus te dá um projeto que não vai ter inimigos. Não é porque Deus te dá uma obra que não vai existir oposição. O diabo vai se levantar, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, agindo Deus, quem pode impedir? Então, creia nele. Por isso que você precisa ter uma base. Diga, a vida com Deus tem duas fases: aprendizado e a segunda, trabalho. Quanto mais aprendizado você tiver antes de colocar a mão no trabalho, no arado, menos o diabo vai conseguir te derrubar da igreja e te colocar do lado de fora da igreja para perseguir a igreja. Tem gente que é assim, trabalha sem base, sem conhecimento da palavra. Quando está trabalhando, o diabo derruba e essa pessoa sai da igreja e trabalha contra a igreja. Isso acontece de tonelada. Sabe por quê? Porque passou pouco tempo no aprendizado ou não teve aprendizado nenhum. E já quis ir direto para o trabalho. E aí, quando foi para o trabalho sem base, sem aprendizado, o diabo derrubou. Aí ela saiu da igreja e ficou trabalhando contra a igreja, dizendo, ali não tem gente de Deus. Cuidado com o diabo. Até os eleitos serão confundidos. Serão enganados. O diabo, ele se transforma num anjo de luz. Ele não é aquele gatinho, o garfinho, o chifrezinho, o rabinho. O diabo é legal. Gente boa, tem um papo reto. É redondo, não é quadrado. Tudo funciona com ele assim. De boa. Tá? Ele falando com Eva, ele disse para Eva, certamente Deus está exagerando demais. Então o diabo, tudo para ele é redondo. Nada é quadrado. Cuidado com o diabo. Ele engana até aqueles que pensam que conhecem demais. Então, tempo de aprendizado, tempo de trabalho. E aí esse tempo de trabalho é onde o Senhor vai te usar extraordinariamente. Eu peço que você fique de pé em nome de Jesus, enquanto seremos conduzidos com a canção.